pessoal vai afastada para ninguém reclamar que nós estamos de máscara, foi um zorro. Gente, boa noite. Nós estamos sempre 2, 3 minutinhos antes, né? Pelo nosso aqui eu sempre deixo adiantado, mas falta 3. Só para dar tempo da Ana compartilhar, de quem está junto com a gente compartilhar com os amigos e com os grupos. Daqui a pouquinho a gente fala o boa noite de verdade, oficial, né? Eu vivo brincando para a gente ficar falando quando a gente faz as parábolas, agora falar boa noite e tal, quando a gente entra ao vivo, já estava conversando fazia 10 minutos, né? Mas as pessoas já descobriram, não acreditam mais em mim, então, gente, só esses minutinhos, se vocês puderem ajudar a gente. Vocês já viram que nós estamos com um convidado especial hoje, né? Não são os mesmos de sempre, mas já nós conversamos. Então, só esses minutinhos aí. Os mesmos de sempre eu e a Cláudia. Não, da mesa. Da do estudo são vocês duas mesmo. Ô, Anderson, falando isso, sua camisa tá linda, não esqueci não, viu? Eu vi ela. Que beleza aí, ó. Será que é a minha, Será que vai ser pra mim, por exemplo? Já viu ali de perto, né, Anderson? Deixa o Acácio ficar sabendo, né? Já. Você sabe que fazia um tempão que eu não ficava bloqueado de novo, né? Para compartilhar? Mas você viu que agora só tá dando para compartilhar umas 6 vezes, né? Mais ou menos. Só um por um, né? Um por um e... Fazia tempo, eu fiquei ano passado, para vocês terem uma ideia. Tem grupo que não tá aceitando ao vivo, né? E pede para aprovação, um monte, né? Mas tá certo, né? Porque eu tô vendo tanta bobagem nesses grupos em relação à política, rapaz, que ainda bem que os caras estão fazendo isso. Vender carro. Política não dá. Teve uns grupos aí que eu vi umas coisas tão absurdas esses dias. Mas aí eles passam no outro dia, né? Não, conforme eles vão autorizando, vai ficando na página. Gente, então aí, como vocês já conhecem, quem tô vendo aí já tem um monte de gente conhecida, a Ana está acompanhando lá, não dá para a gente responder como a gente faz, o pessoal que está acostumado com o estudo. Se for alguma coisa muito, muito pertinente, a Ana vai estar ali e ela passa para a gente, embora o tempo seja curto para o capítulo todo, né? Mas a gente tenta, não dá para fazer o mesmo formato da quarta-feira, né? Tá bom? Então, quem for algum comentário muito específico do tema e tudo mais, a Ana já consegui. Vai passando para a gente. Conseguiu alguma coisa aí, Anderson? Já consegui por 6 grupos, mas já campeou já. Eles vão parando tudo, né? Mas tá bom, ele precisa... O próprio pessoal aí já está acostumado e vai dando uma força para a gente nos compartilhamentos, para a gente poder já iniciar. Eu estou vendo aí um monte de gente conhecida, né? Como é que tá aí? Você conseguiu compartilhar? Sei só. Os caras acho que não gostam de espírita. Só consegui compartilhar a minha página, o centro não consegui. Não, do centro eu já consegui aqui, ó. Não, já tá, esse já tá ligado. Gente, mais um minutinho para a gente começar. Nós pedimos mesmo para o pessoal compartilhar, para a gente tentar levar para mais gente. Também não é possível, então tá bom, já que não é possível, eu não vou brigar com você. Mas assim mesmo, já estamos aí com quase 70 amigos na transmissão e a gente vai iniciar. Quem quer fazer uma oração inicial? Tavinho, Anderson, vocês são visita, escolhe quem quer tirar em papo. Dona Conceição, depois eu conto a história da Dona Conceição para vocês. Posso fazer então? Por favor, Anderson. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta Terra. Agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, entre amigos, para a divulgação do Evangelho, a boa nova do Cristo. E todos nós possamos estar com os corações abertos para receber todas as informações
que tanto necessitamos para o nosso dia a dia. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos, para que pedimos assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos ao nosso guia espiritual esteja conosco e presida os nossos estudos. Que assim seja, Senhor Jesus. Sim, seja. Assim seja. Gente, agora oficialmente nós estamos ao vivo aí. Boa noite. Continuem, por favor, compartilhando. A gente sempre fala, Tavinho, o Anderson que acompanha muito a página. Elaine, eu acho bom. Está quase chegando a hora, hein, Elaine? Sempre acompanha e a gente está lá com a enquete e a gente não conversou pessoalmente porque a gente não tinha mexido contato, mas a enquete para a gente foi uma surpresa muito legal, porque nós descobrimos que a maioria chegou através de grupos, de alguém compartilhou, alguém pôs em algum grupo, estava assistindo por acaso, estava assistindo alguma outra coisa, viu e acabou chegando Os amigos do até bem? o Amigos do Bem. Então aí tem a enquete lá, inclusive para quem quiser, então por isso que a gente sempre fala, quem puder compartilhar com grupos, é uma maneira da gente expandir e às vezes nós temos inclusive trabalhadores que não são daqui de Pederneiras que falaram para nós que chegaram até a página, até o Amigos do Bem dessa forma. Então, como a gente acredita e tem dado muito certo, a gente está vendo isso agora na pandemia, né? Se não fosse essas transmissões, ninguém estaria fazendo doutrina espírita e nem outros tipos de movimento, né? Então, fica o convite, por isso que a gente pede sempre mesmo. Mas antes de eu dar os avisos, todo mundo já conhece, né? Vivem com a gente aqui na página, sempre estão juntos. Tem a transmissão, depois no final eu queria que eles falassem, porque a gente sempre que pode compartilha. Tem a transmissão do Centro Espírita Bezerra de Menezes lá em Pongaí, toda sexta-feira às 20 horas. Também estão fazendo toda sexta agora na época da pandemia. Então quase toda sexta está com a gente lá na página, só quando a gente tem coisa aqui que a gente não põe. Mas, então, Tavinho já fez palestra com a gente várias vezes aqui. Queria que o Tavinho desse boa noite. Depois o Anderson já veio, mas é a primeira vez que está com a gente. Estava programado mais uma, né? Depois nós precisamos reprogramar. Tavinho, obrigado por ter aceito o convite, né? Eu que agradeço a Lei e Ana, inicialmente aqui, a presença de vocês, o convite, né? E mesmo com essa barreira toda da pandemia, essa ausência nossa física nas casas espíritas, o quanto eu falava para o Anderson na estrada, como a gente sente falta dessa proximidade com os amigos, né? Mas o importante é que através do Facebook, da internet, aí nós temos essa possibilidade, né? Então que a gente possa cada vez mais levar o Evangelho de Jesus, acalentar corações, e como nós necessitamos desse contato, né? Vivenciarmos o Evangelho no dia a dia. A falta que nos faz, assim, de dar aquele alento interior, aquela paz que tanto buscamos nos momentos difíceis da nossa vida. Imagine nós nessa situação toda, restritos muitos dentro da sua casa, né? Sem essa oportunidade de estabelecermos um vínculo ali de amizade forte, como esse que a gente tem com a Lê, com a Ana, e tantos amigos aí queridos que a gente compartilha aí as mensagens no dia a dia, das realizações aqui da casa do Amigos do Bem. Então, Ale, é um privilégio para mim, verdadeiramente, pelo convite, por estar assim nesse trabalho grandioso que vocês fazem, que falar da atividade da prática da caridade em si que vocês realizam nessa casa aqui, seria chover no molhado, porque sem nenhuma busca de holofotes nem nada, a gente vê o trabalho incessante. Eu sempre brinco com você, cada vez mais aumenta a admiração que eu sinto de vocês, do trabalho realizado. Então que Deus dê vida longa a vocês, muita saúde e paz, aos amigos da página também, para que a gente, com essa mão firme e forte, todos nós estejamos assim aptos também, de qualquer forma, a colaborarmos não apenas com a atividade do Amigos do Bem, mas onde nós estamos inseridos, nas nossas casas espíritas, para que essa corrente de amor se propague cada vez mais e tantos corações aflitos recebam essa energia, essa vibração maravilhosa que emana de cada um de nós, a centelha divina que há em cada um de nós. Sejamos instrumentos da paz de Jesus, hoje e sempre, levando uma mão amiga, uma palavra amiga, a caridade em si, tão desejada e buscada por aqueles que estão seguindo o Evangelho de Jesus. Que possamos efetivamente vivenciar tudo isso. Joia, Tavinho.
Anderson, seu boa noite para a gente começar o bate-papo. Meu boa noite a todos, né? Os amigos da página. Para mim é muito gratificante estar aqui hoje de pessoas queridas, né? Que no início eu conhecia somente pela internet. De imediato eu via o Alexandre e a Ana com o pessoal aqui fazendo os estudos de quarta-feira do Livro dos Espíritos e comecei a participar por acaso respondendo algumas perguntas. Também não sou um sábio da doutrina, né? Mas estou sempre procurando ler, estudar e vendo palestra, me espelho nos amigos aí. Não tenho assim o conhecimento tão grande como os dois aqui têm dos estudos, né? Já joga bucha. Eu vou ficar aqui só olhando eles falarem, tá? Eu vou ficar aqui só de vim mais de segurança, né? Porque o Tavinho dorme no volante, né? Então, falei para vir, a Rogéria pediu para vir cutucando ele, guarda, a faixa aí. Mas, enfim, é brincadeira, mas é um prazer imenso estar aqui, participando de tudo isso, né? Eu vejo as lives aí, o quanto é importante, que ajuda tanta gente. Eu vejo nas respostas que as pessoas dão, né, sobre tal assunto. Nossa, isso é o que eu precisava ouvir. Às vezes você vai numa palestra com um amigo, a pessoa aborda ele na entrada do centro e fala: nossa, cara, eu precisava ouvir isso. Olha, parece que essa palestra foi feita para mim. Não foi só para você, foi para mim também. Como diz o nosso amigo Tato, o ouvido mais próximo é o nosso, né? E a gente que tem que estar ouvindo toda hora, todo instante, os ensinamentos do mestre. É que a gente está patinando faz tempo. E agora veio despertar e a gente tem que seguir em frente. Todos nós juntos aqui hoje, essa noite, sempre, né? E é um prazer mesmo, falando novamente, de estar aqui com vocês. Tá? Gente, o prazer é nosso de vocês. Estou vendo muito amigo conhecido. Alguém falou que centraliza a imagem está centralizada, às vezes, em algum celular, viu? Isso acontece às vezes no da Ana. Mas estou vendo aqui, Fábio, lá de Cafelândia, Flavinho de Araraquara, Wilcinho, muita gente conhecida, muitos amigos queridos que estão fazendo muita falta. Só fera, né? No contato com a gente. Gostoso isso. O Wilcinho eu vou contar de novo, porque hoje de novo a mulher da Flavinha deve ter deixado ele. Ou ele está só escutando de novo, lavando louça. A história da cozinha, lavar louça? Mas depois no final eu conto para todo mundo de novo. Gente, de verdade, é uma alegria. Então eu tenho alguns avisos rapidinho para a gente conversar. O primeiro deles, eu falei ontem bastante, Tavinho e Anderson, não sei onde vocês conseguiram acompanhar, eu vi que o Tavinho estava, o Anderson entrou, acho que não conseguiu entrar, estava trabalhando, né? E eu estava falando ontem com o Paulinho e com a Ritinha, como eu falo várias vezes para muita gente, me encanta, e eu já conversei várias vezes com o Tavinho e com o Fábio e aqui com alguns amigos, né? Por isso eu citei esses daqui, com o Flavinho, com o Flávio, com o Ilcinho. Me encanta muito o que tem acontecido ultimamente no movimento espírita, pelo menos aqui próximo da gente, dessas pessoas que a gente se aproximou, de terem criado esse vínculo não só de troca de informações espíritas e de experiências e tudo mais, mas de terem realmente todo mundo entendido que a mensagem é uma só e das pessoas estarem se propondo a fazerem trabalhos em conjunto. Uma das primeiras vezes que a gente viu isso, e a gente ficou muito feliz, foi com vocês, inclusive, quando nós fizemos o Varal Solidário. Foi muito bom. E o Tavinho falou, nós vamos copiar, nós vamos fazer... Gente, não tem nada a ver com copiar. Na época a gente brincou, e nós fomos para Pongaí, depois fomos para Cafelândia, na inauguração do reinauguração do salão, e eu estava falando isso para o Paulinho ontem. Que bom se todas as casas tivessem essa noção de que o trabalho não é do Amigos do Bem, não é do Bezerra de Menezes de Pongaí, não é do SEAC de Cafelândia, não é da Casa de Fraternidade. O trabalho, se realmente nós nos propusemos a fazer isso, o trabalho é de Jesus, né? E às vezes nós somos instrumentinhos tão pequenos, né? E aí tem gente se achando mais importante do que a doutrina, mais importante do que ele, em muitas situações. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar, tanto que nós estamos aqui. E isso tem acontecido com vários outros, nós temos conversado isso muito, né? Tanto que estão aí um monte de gente que... E a gente não via isso, eu sempre comentava isso, eu falo isso muito para o Renato Vernaschi, que parece que tem alguns
palestrantes, alguns espíritas e tal, que se sentem meio inferiorizados quando vão assistir palestra de outros. Parece que os caras não precisam mais aprender. Não é verdade? Verdade. E a gente tem visto, isso tem encantado muito, a mim pelo menos, esse movimento de assim, nós estamos lá no Bezerra de Menezes, na segunda a Isa, mulher do Flavinho, agora abriu um centro novo, desde quando ela faz 4 semanas, toda segunda nós estamos com ela. Gente, é mais pessoas trabalhando no bem, são mais pessoas querendo divulgar a doutrina. Então, quer dizer, quanto mais gente estiver fazendo, quanto mais live tiverem, quanto mais gente estiver produzindo coisa boa, em vez desse monte de bobagem que nós temos na internet, quem dera nós tivéssemos 24 horas gente transmitindo palestra espírita, educação espírita infantil, estudo, né? Mocidade. Agora, ainda bem, por isso que eu até coloquei como a primeira coisa para a gente conversar, porque eu falei muito ontem com o Paulinho isso, que realmente me encanta. Nós temos exemplos, né, do pessoal de Araraquara que abriu as portas para um monte de gente, porque eles têm esse trabalho lá, a Jamile lá, quer dizer, se eu ficar falando de cada um, nós vamos acabar esquecendo, porque muita gente se propôs a fazer esse tipo de trabalho. Então, é uma coisa que me deixa muito feliz, a ponto da gente estar hoje em 3, quem acompanha a gente, nós estamos no capítulo 25, então já está indo para quase 3 anos, nós estamos fazendo sempre a primeira terça-feira do mês a mesa do Evangelho, sempre com o capítulo do Evangelho. Alguns capítulos são muito grandes, nós fizemos em 2 vezes, mas sempre a primeira terça do mês. E sempre o pessoal aqui de Pederneiras, quem sempre participou com a gente é o Rodrigo Daniel. Até falei para ele, Rodrigo, vai ficar com ciúme, né? Que eu te chamei. Não, imagina, tá? Que é outro parceiraço, foi um grande responsável da gente começar o trabalho. O programa na rádio. Isso. E sempre está com a gente, foi um dos que ajudou a gente a iniciar. Então é uma alegria muito grande mesmo, a ponto da gente trazer o Tavinho e o Anderson. Quando a gente conversou disso, foi antes da pandemia, ficamos com receio, né? Inclusive nós estamos falando disso, nós vamos manter as casas fechadas, pelo menos o Amigos do Bem fechado, pelo menos até o final de junho. Final de junho nós vamos repensar, mas então com certeza até o final de junho nós vamos estar com as atividades presenciais fechadas ainda, tá bom? No final eu vou dar os outros avisos, que nós estamos mais uma maluquice, né? Mais um insight que não foi nosso, foi de uma pessoa que segue a gente na página, que falou que foi uma mensagem recebida da espiritualidade, sugerindo que nós começarmos a fazer alguma coisa com as crianças na internet. E nós não tínhamos pensado nisso mesmo, foi uma falha nossa, nós não tínhamos pensado nisso. Bom. E nós vamos fazer todo sábado, das 11 às 11h30, um trabalho com a educação espírita infantil. E não foi do Amigos do Bem, ou foi do Amigos do Bem, mas não através de mim ou da Ana e dos outros trabalhadores. Instrumentos usados aí foi exatamente. Então, gente, aí depois a gente dá os avisos no final, tem palestra terça-feira do Paulo Fernandes de novo, que lançou o documentário, teve com a gente na sexta-feira. Se sobrar um tempinho, a gente bate um papo de uma coisa. Nós estamos com as parábolas toda segunda, quinta e sexta, mas a gente dá uns avisos no final. Então, gente, quem estiver acompanhando aí, nós vamos conversar do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos dividir um pouquinho, nós vamos conversar um pouquinho de cada trecho, né? Nós 3, e como sempre, Tavinho e Anderson, assim, a ideia é realmente cada um falar um pouquinho, mas se eu estiver falando e achar que tem que complementar, eu vou ficar só. Se estiverem falando, vamos entrando e vamos comentando, porque a ideia da mesa foi exatamente essa, da gente não fazer aquele formato de um só ficar falando, e quando a gente traz 3, é que nem eu brinco no estudo, né? Quando a gente chega a ter 300, 400 pessoas, são 400 pessoas estudando juntas. Hoje nós estamos em 160, são 163 falando de Evangelho. Não, a Ana está ao vivo, estou contando ela aqui. Ana, você está? Tá bom? Então, gente, quem tiver na mão aí o Evangelho, nós estamos no capítulo 25, certo? Tavinho, que começa isso? Vamos lá. Buscar e achareis, né? Então, capítulo 25, né? Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará, o item 1. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus
dará os verdadeiros bens àqueles que lhe hospedem. Está em São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Então, Ale, vamos no nosso diálogo aqui já. E eu já trouxe algumas anotações, né, pelo estudo que a gente deu uma realizada. Inicialmente, a gente cabe lembrar que Jesus deixa claro que nós não estamos desamparados. É o ponto principal no meu ponto de vista, inicial. Nos comparando ao Pai, por exemplo, que a pedir, ele vai estar atento sempre aos nossos pedidos. Mas a gente tem que lembrar que um pouquinho de discernimento que já possuímos, será que aquilo que nós estamos pedindo é o que nós precisamos? Será que aquela busca incessante para que nós tenhamos assim, as facilidades que muitos de nós almejamos é aquilo que é essencial para a nossa melhora, para a nossa evolução, para passarmos aquele momento muitas vezes difícil da nossa vida? Eu acredito que não. Acredito que não pelo seguinte, porque se todos os nossos desejos fossem realizados, imagine a catástrofe que estava a nossa vida hoje. Estava de perna para o ar tudo. A gente tendo um pouco de entendimento, de coerência, a gente vai vendo que muitas vezes a gente pede algo que a gente não tem merecimento. A gente pede algo que a gente não lutou para conquistar, por exemplo. E eu lembro uma frase do Haroldo Dutra que ele cita: Deus não multiplica zero. Essa frase eu trouxe aí para a eternidade, até quando eu estiver encarnado e para as outras que virão. Porque se Deus não multiplica zero, o que nós estamos oferecendo em contrapartida para recebermos aquilo que nós estamos desejando? Ou seja, vamos fazer a nossa parte. Tem que ser uma via de mão dupla e não uma via de mão única, onde só os nossos desejos, vamos dizer dessa forma, a gente quer que se concretize. É o inicial ali. Eu acho que é muito interessante a gente lembrar do merecimento nosso. O merecimento nosso que nós estamos fazendo para podermos receber aquilo que nós estamos buscando muitas vezes, e sem contar que aquilo que um momento de dor, de dificuldade, uma provação da nossa vida, que trará para nós uma evolução espiritual muito grande, um crescimento espiritual, e a gente quer que aquilo lá seja cortado, passado aquele momento de dor, de dificuldade, para que fiquemos numa condição melhor. Mas sem dúvida, sem o momento de dor, a dor que aquela professora, aquela mestra que nos mostra muitas vezes, que nós estamos saindo do caminho, que ela vem trazer para que o nosso orgulho, o nosso egoísmo seja baixado, a nossa humildade seja colocada à prova. Esse é um momento principal para que possamos entender que Deus não castiga, que Deus não é vingativo nem punitivo, mas sim estamos colhendo aquilo que outrora semeamos. Tem um comentário? Pode falar. Não, na verdade, esse comentário seu, Tavinho, eu acho que a gente tem... É perfeito no seguinte sentido. Primeiro que nós não gostamos de sofrer. Né? Nós temos, essa é a primeira maré mais alta, a gente já... Eu já peço, pelo amor de Deus, para me tirar dali. Né? Quer dizer, nós temos... Isso eu falo nós todos mesmo, né? Com raríssimas exceções, pelo menos que eu conheço. Mas assim, no primeiro lugar, na primeira batida de dedinho no pé da mesa, eu já falo, nossa, mas comigo, justo comigo, agora, justo agora, nesse momento da minha vida que eu ia começar a fazer, né? Então, e quando você cita a situação, quando você pergunta, né? Será que nós sabemos o que é melhor para nós? E você falou, se nós fizéssemos todos os nossos desejos, o desastre que seria, eu tenho a certeza absoluta. Porque nós temos um problema que está dito para nós, pela espiritualidade, lá nos espíritos, o tempo todo, que a grande chaga da humanidade, e ainda o é o egoísmo. Então, quer dizer, nós somos egoístas por natureza, nós vivemos num planeta de pós-expiação que o egoísmo ainda é extremamente latente. Você já imaginou se eu pudesse decidir o que eu gostaria para mim em todas as situações? Eu queria um carro novo. Sempre. Eu queria uma casa melhor. Sempre. Eu queria um emprego tal. Ou não queria um emprego lá, eu queria ganhar sem ter um emprego. Normalmente nós escolheríamos, pelo tamanho que nós somos ainda, sempre o não sofrimento e a facilidade, a maior facilidade possível. Então, com certeza, o Edgar tem uma palestra dele, e não só uma palestra, mas em várias situações, que ele brinca com a situação de ganhar na Mega Sena. Falou, Alexandre, eu nunca jogo na Mega Sena e não passo nem na frente da lotérica, porque eu tenho um medo desgraçado de voar um
um bilhete cair na minha mão e eu ganhar. Já pensou? Porque com certeza eu não saberia Vai fazer um estrago. eu não saberia viver essa realidade. Então, eu acho que o principal grande ponto dessa parte é isso. Quer dizer, com certeza, nós ainda não temos maturidade suficiente. Bom, se nós usarmos o que a gente sempre discute para nós na doutrina, né, nós somos realmente crianças ainda. Né? Então, nós não temos ainda realmente essa maturidade moral para nós sabermos de verdade o que seria o melhor caminho, o que seria melhor não passar, porque é aquilo que você comentou. Alguém em sã consciência, quando a gente pensa, nós, né, espíritas, quando nós falamos para alguém, né, que eu tenho o maior medo de falar isso, ó, você está passando isso que você pediu? Nossa. Não é? Quando você fala isso para alguém, o cara fala, você é louco, vocês são malucos, vocês espíritas, eu já achava que vocês eram do demônio, agora vocês são loucos, né? Não é? Mas para a gente mesmo, quando a gente se depara com situações muito difíceis, mesmo a gente tendo noção da doutrina espírita, quantas vezes que nós não nos deparamos com a dúvida de falar assim, não é possível que eu pedi isso, não é possível que eu falei que eu ia aguentar tudo isso e ainda ia trabalhar na doutrina, quer dizer, quando a gente olha e fala assim, nossa, aquele ali, né, o cara tem uma deficiência física, uma deficiência mental, nasceu na pobreza extrema, então não é possível que ele pediu para passar por aquilo ali, que aquilo ali é o melhor para ele. Como é que eu convenço alguém, ou me convenço, de que isso é o melhor para mim? É muito difícil da gente se convencer disso, porque na verdade eu não enxergo, né? Eu enxergo aqui, né? Eu enxergo a nossa realidade, né? E trazendo para o nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos filhos, por exemplo, quando fala aqui, se pedir tal coisa, se o pão vai dar uma pedra, se a gente não fizesse aquilo que a gente faz, como nós fizemos com o nosso filho, aliás, quando crianças, de encaminhá-lo à escola, de dar os medicamentos, de tomar as vacinas, etc., era difícil a gente ver, às vezes, o sofrimento dele no tempo de frio, sair debaixo da coberta, tomar aquelas vacinas iniciais ali, as injeções. Ou seja, nós não queríamos sofrimento jamais, mas através daquilo que eles passaram. Foi o primeiro passo para eles perceberem que tem alguém cuidando deles. Nós estamos ali com essa responsabilidade. E principalmente quando a gente vai tendo uma noção melhor, a gente poder entender, mais aliado a tudo isso ali, tem uma coisa que assim nos engrandece no sentido de que quando compreendemos que a dor e o sofrimento, quando a gente para. Você falou que as chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, as duas, que dilaceram a sociedade e a humanidade. Mas a partir do momento que nós temos a compreensão que nós estamos vivendo mais uma vez, colhendo frutos de outrora e tendo a oportunidade bendita de quê? De fazermos um plantio melhor para que a colheita seja mais produtiva e satisfatória lá na frente. Ou seja, as consequências de outrora, logicamente, nós vamos ter que enfrentá-las. Mas o amanhã, não amanhã do mês que vem, 2025, 2030, os amanhãs futuros em outras existências, esses certamente nós estaremos totalmente respaldados pela paz e pelo amor. Falávamos na vinda, que somos materialistas e imediatistas. Não é essa a finalidade. Não é essa a finalidade. E a gente fica apegado, né? Você pega no início do capítulo, desse tema do Evangelho, no ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Né? O que estamos buscando? Nós, seres espirituais, tendo mais uma oportunidade, estamos buscando o quê? O que nós estamos realmente pedindo? A gente só pede coisas que vão nos deixar na zona de conforto, né? A gente não quer sair da zona de conforto, quer que os outros façam o que cabe a nós fazermos. Então fica a gente achando que o céu vai dizer assim, não, faça isso, não, eu vou fazer por você, filho. E cabe a nós fazer. Eu vejo isso diariamente, né? Nós fazemos isso, de não concluir as tarefas que cabe a nós fazer. E lembrando nesse aspecto que você falou, Anderson, lembrando que o céu te ajudará, eu sempre digo que nós trazemos isso muito enraizado, com certeza, de outras crenças, né? Com certeza de outras crenças, que é a troca, né? Nós lemos essa parte do capítulo e falamos assim, ó,
te ajuda que o céu te ajudará, vários, eu já ouvi isso de alguns irmãos de outras crenças, é nesse sentido mesmo. Ó, vai na missa todo domingo, tá garantido, né? Dá o seu dízimo todo dia tal, que tá sossegado. É esse o ajudar. Quando, na verdade, é exatamente o que o Anderson falou, gente, é simples assim, ó, é o mesmo princípio do vai não peques mais. Vai, não peque mais. É o mesmo princípio, quer dizer, o céu vai te ajudar, se você te ajudar, a fazer o quê? Andar. Se você fizer, aí o Tavinho tinha comentado, se você fizer a sua parte, se você estiver fazendo a sua melhora moral, eu estou te ajudando. Agora, lembrando, e o Tavinho começou a falar no capítulo em relação a isso, e agora falou de novo nesse segundo comentário em relação aos pais, que filho que tem dúvida de que você levou ele para tomar a vacina porque era o melhor para ele. Que filho que hoje olha e fala assim, não, ele fez de sacanagem, só para doer meu braço. O remédio é amargo, né? Mas é eficaz, né? Mas essa certeza que nós ainda não temos, Anderson. É a certeza, nós sabemos ou tentamos entender que o pai está o tempo todo, mas ainda nós temos uma dificuldade tão grande de falar assim, tá difícil, mas ele está aí. Tá difícil, mas eu tenho certeza absoluta que ele está. E não é, lembrando que não é essa frase pronta de Facebook, que ele está no controle. Quando nós falamos que ele está no controle, ele não está no controle da minha vida. Ele está no controle da humanidade para a humanidade melhorar todo mundo junto. E quem é responsável por essa melhora da humanidade sou eu. Com você, com a Ana, com quem está assistindo, com o meu vizinho, com o meu colega. Então, essas coisas é que nós precisamos tirar da nossa frente, né? E outra, cabe lembrar aqui, que passou agora, por que no final do ano, época do Natal, que está aquele período de confraternização, a gente imagina o ano que vem, um ano novo, vida nova, você programa tantos sonhos, tantos objetivos ali que você faz. E a parte interior sua, a parte espiritual? Poucos acrescentam alguma coisa nesse sentido. Fala, não, a partir de agora, o cara não fez, vamos passar, mudar, ver diferente, vou ver com outros olhos agora o que eu posso melhorar em todos os aspectos, para que a minha evolução espiritual, que eu seja uma pessoa que pratique a caridade, etc. E assim por diante. Quão poucos realizam isso aí? Mas eu acho que muito por conta disso, Tavinho. Eu acho que vai muito nisso que o Anderson falou, da gente ainda não ter maturidade para entender que o céu te ajudará, depende de mim. Nós ainda temos a visão infantil de que o pai vai ajudar sem o meu esforço. Visão curta ainda, né? De que eu vou pegar na mão e vou caminhar. Mas há quanto tempo que ele está pegando na mão e mostrando o caminho? Você sabe quantos que ele já nos mandaram, quantos que ele nos mandou para mostrar qual era o caminho, e pegou na mão? Quantos que nós tivemos? E não precisa pegar, gente. Eu falo assim, a gente tem o costume também de pegar os top de linha. Mas quantos amigos que não colocou no caminho para te apresentar a doutrina espírita? Nossa! Quantos amigos não colocou para te apresentar uma pessoa que te fez mudar de direção? Então, assim, não precisamos nem pensar. Quando a gente fala nisso, nos grandes exemplos que ele mandou para pegar na mão, pegou Jesus e falou, vai lá agora, pelo amor de Deus, pega no colo todo mundo e anda, e põe para andar, mas diminui, traz para a nossa realidade. Exato. Quantos que ele envia o tempo todo, o tempo inteiro, para falar assim, Tavinho, olha, não é melhor você fazer tal coisa? Mudança de rota. Anderson, você falou daquele jeito hoje, fiquei chateado. Ou você falou desse jeito com o outro lá. Então nós temos o tempo inteiro, o Pai e a espiritualidade tá o tempo inteiro ajudando. Quando a gente menos espera, volta naquelas conversas, né? Quando nós voltamos no saber pedir, até isso nós somos infantis. Me dá paciência. Não, eu te dou um lugar para você aprender a ter paciência. Eu te ensino a pescar, eu te ensino a fazer com que você desenvolva o dom da paciência, que é um trabalho diário. E trazendo nossa realidade, como você falou há pouco, veja quantas pessoas que se adentraram aqui, meus amigos do bem, que tiveram uma mudança de 180 graus na vida. De pensamento, de comportamento, de efetiva descoberta da doutrina. Ou seja, essa proximidade com Cristo modifica todo mundo. Não adianta a gente falar que é isso, aquilo que a gente não conhece. A partir do momento que a gente começa a andar lado a lado com o Cristo, é outra realidade, é outro pensamento, é tudo diferente. Lá na nossa casa espírita em Ponguém, mesma coisa. Quantos amigos ali que vieram
e se sentiram acolhidos ali, e certamente tem um outro pensamento, mudança de comportamento, mudança de visão em relação a tantos outros fatores da vida, que é essa a realidade que a gente fica feliz de ver, que a doutrina, de certa forma, a gente e a nossa casa espírita ali, sendo instrumento que Deus colocou no caminho nosso e de tantos outros ali, para esse despertar. E depois que descortina tudo isso, a gente vê que não tem como voltar atrás, né? Porque você já sabe, você tem o discernimento de que eu estou fazendo errado de novo, mas você tem o discernimento de saber, pô, chegou a hora, né? O Evangelho está aqui. A receita de bolo já tem, né? Perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que você não sabe se é mais inteligente as perguntas, se são as respostas, né? E ali você abre num tema, te responde exatamente aquilo que você está pensando. Te traz aquela lição, fala assim, meu, olha como é fácil de compreender, o duro é que eu não consigo pôr em prática. Aí quando você chega no seu ambiente de trabalho, e cada ser pensante ele pensa de uma maneira, né? E você acaba, por desleixo, acaba sendo influenciado, se deixando se influenciar pelo ambiente. Sendo que você poderia se recuar, né? Mas aí é ainda uma coisa muito difícil de fazer. Mas a gente tem que ir exercitando. Perseverar. É por isso que a gente tem que exercitar a inteligência. E nesse capítulo fala muito disso. A gente tem que exercitar a nossa inteligência. Naquela época ainda nós éramos muito primitivos, espiritualmente falando, na infância. Ainda a gente buscava alimento, buscávamos o abrigo, lutávamos por tribos. E hoje a situação já é outra. Hoje a gente briga por partido político. Briga por partido político. E assim vai, né? Mas essa é a maturidade, você está certinho, Anderson, nesse sentido. Nós não fazemos o mínimo necessário. Nós não nos colocamos à disposição dessa mudança. Eu faço assim, ó. Eu já sei, exemplo que você acabou de dar, eu sei o que é certo. Nossa, mas é difícil pôr em prática. É difícil por quê? Porque eu não quero. Eu vejo, quer ver um outro exemplo? Lá no serviço, né? Começou a ata online. Antes nós tínhamos os livros, temos ainda, estamos usando os dois ainda até o pessoal se adaptar com a ata online. E eu mexo mais na internet, não mexo no Word, não faço quase nada, né? Aí falei, caramba, e agora, rapaz? Eu que sou gaioleiro, eu que fico no computador, só marcando ali a entrada e saída dos sentenciados. Falei, vou ter que aprender. E porque ali você não pode errar, porque é online e tal. Aí eu falei, mas o rapaz ali sabe, ele vai me ensinar. Vou brincar. Ensina aqui como é que salva, como é que faz. Porque eu tenho que ter esforço, eu tenho que ter vontade de aprender. Porque é eu que vou ter que fazer. Então, de todo jeito eu vou ter que aprender. Então, eu tenho que me esforçar, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Exato. Achando que só ia ficar escrevendo até o resto da vida. Aí, passei para a arte online. E agora tá os dois. A arte online E vamos que arte no vamos. papel. Perfeito. Só antes do Tavinho fazer a outra, começar a outra também, eu só vou usar só um exemplo aqui, que a Ana está respondendo. A Noélia está falando aqui, eu acho que eu tive essa mudança de 180 graus. Noélia, que delícia ouvir esse tipo de coisa. Que aí o Tavinho comentou, eu quis aproveitar o exemplo. Pode ir, E eu ouvi isso aí de uma pessoa ontem também, que determinada pessoa junto a ela ali mudou completamente. É tão gratificante para a gente ouvir isso aí. Então, o item 2. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência, que o Anderson acabou de dizer. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar nas intempéries e se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo de melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito.
Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível, mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez mais alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Aí, Ali, a nossa mola propulsora, o nosso pilar da doutrina da reencarnação. Como é que aquele espírito atrasado do tempo primitivo que fomos, se nós ficássemos do mesmo tamanho a vida inteira, nasce, desencarna, vem, reencarna, ficaria uma mesmice sem tamanho. Ou seja, através das vidas sucessivas, dos nossos conhecimentos adquiridos e tudo aquela bagagem espiritual que nós já possuímos, vamos agregando a cada existência, nós cada vez mais estaremos progredindo. Não teria como, né? É. Não teria como, nascendo sucessivamente espíritos ignorantes, né? Sem para dar o andamento como diz, da carruagem, né? Não teria como. O que nos deixa um pouco mais aliviados, né? Estou vendo aqui, o pessoal está falando, eu não estou conseguindo acompanhar, mas a Aninha está aí, Flavinho está mandando beijo pro Gado de aniversário, aliás, aniversário do Gabriel. Parabéns. Mas só lembrando disso que vocês dois comentaram, em relação, fica muito simples, é bom e é extremamente assustador eu lembrar, quando nós olhamos para essa realidade que você comentou, quando nós estamos vivendo a melhor experiência encarnado. Então, quando a gente começar a acusar, eu falei isso outro dia no estudo aqui, que a gente estava falando, na semana passada, ou retrasada, nós estamos falando de destruição, nós começamos a falar de assassínio, acho que nós terminamos, e alguém entrou ao vivo e falou, não, bandido bom é bandido morto. E aí o meu argumento é exatamente esse. Gente, eu acho que é claro que nós ficamos revoltadíssimos com várias coisas que acontecem, principalmente quando chega nesse extremo, principalmente quando é alguém próximo, né? Você que lida com isso diariamente, você pode falar até mais do que a gente. Mas quando nós imaginamos, ou quando nós temos a convicção, a certeza de que nós estamos vivendo a melhor existência espiritual da nossa breve história, eu fico assustado quando alguém me fala isso, porque eu falo assim, os caras devem ter me arrastado pela rua. Com certeza. Porque se nessa existência eu já sou bronco do jeito que eu sou, você imagina nas anteriores. Você imagina o tanto de crime que nós chamamos de hediondo hoje, que eu cometi rindo. Fizemos parte, né? E com certeza, e de que hoje eu olho com uma prepotência e com uma arrogância de julgar a ponto de falar, não, eu preciso pôr no poste e queimar. Quer dizer, nós nos indignamos quando nós vemos isso na história do cristianismo, por exemplo, e nós trazemos para a nossa realidade como se fosse uma coisa natural. Então, a certeza da múltipla existência já deveria nos dar, quando você fala isso, Tavinho, e o Anderson complementou, a noção clara de que nós estamos aprendendo e nós estamos num degrauzinho tão pequenininho ainda, gente. Muito pequeno. Tão pequeno, nós estamos muito mais perto eu sempre digo isso no estudo, nós estamos muito mais perto do primitivo do que o angelical. Então imagina se os caras que estão no angelical olhassem para nós com esse desprezo, sem ajudar. Coitadinho. Como é que nós estávamos? Às vezes você tem que agir de forma enérgica. Eu vejo num setor de trabalho que você tem que pedir silêncio. Aí você está lá lidando com marmanjos, né? Que são excluídos da sociedade, que
cometeram crimes. Estão respondendo pelos seus erros. Perante a sociedade, né, pela lei dos homens. Aí está no setor lá e você pede para fazer silêncio. Aí eles estão lá em 7 indivíduos de frente para a parede e você, daqui a pouco você escuta. Você vai lá, vai pedir silêncio. Daqui a pouco começa. Aí você já tem que ser um pouco mais enérgico. Fala assim, qual das crianças aqui que não entenderam o que o adulto aqui pediu? Aí você já toca num ponto que ele já é um afronto. Aí eles não podem responder, porque se eles responderem, eles podem cumprir uma sanção disciplinar. Aí você vê que são crianças. Estão em estágio de aprendizado ainda. Estamos longe ainda de evoluirmos, né? E eu vejo isso diariamente. E é difícil. E o que o Ale falou agora há pouco, eu sempre procuro lembrar quando eu tenho oportunidade nas falas, na palestra, que nós estamos na nossa melhor versão. Imagina que nós éramos lá para trás. É isso que eu falo. Se isso que nós somos hoje é o melhor... Se eu sou esse traste, você imagina que eu já fui, né? É isso que eu falo. Porque pensa, e a compreensão disso, né, Ale? Mas por isso que eu falei. Mas ainda estamos nos esforçando, né? Porque a gente procura, vê que é difícil, mesmo assim ainda está se esforçando para mudar. Mas olha, a maioria de nós volta no comecinho da fala, da que a gente começou a bater papo. E eu acho que o Acácio até comentou, lembra? Sempre da 909, né? Cara, esforço nós não temos. Nós vamos no esforço. Você quer ver, nós podemos usar um exemplo prático. Nós estamos falando e estamos tendo comentários aqui, alguns depoimentos, olha, eu estou mudando, eu melhorei, você me deu um exemplo, você deu outro, eu falei de uma pessoa que estava aqui na página. Quantos voluntários, quantos trabalhadores chegam à casa espírita e na primeira melhora da sua vida, eu já não sou mais tão voluntário assim. Quando não abandona o barco, né? Não, porque normalmente nós somos assim, gente. Eu procuro, lembra, nós sempre falamos isso, e nós sabemos, já temos essa maturidade. As pessoas procuram o centro espírita, na sua grande maioria. Eu não gosto daquela frase do amor pela dor ou pelo amor, mas as pessoas procuram o centro espírita como o tábua de salvação, é o último recurso. Eu já passei por várias outras situações para chegar na casa espírita. Quando eu chego, realmente eu me deparo com uma situação chegar lá, achar uma fórmula pronta, às vezes até conseguiu, ela já não volta mais. Exatamente. Já resolvi o meu problema, né? Mas porque nós damos, isso eu posso falar com convicção. A doutrina espírita, quem faz trabalho sério, vai bater de frente com uma realidade que vai preencher muita coisa. Por quê? Primeiro, eu me proponho ao que você falou que nós não queremos, que é mudança. O Tavinho falou agora há pouco, não, mas aí eu mudo o meu padrão vibratório, eu mudo o meu comportamento, ou então eu melhorei. Melhorando, eu faço o meu marido melhorar. Eu começo a mudar o tratamento com meu filho, a minha casa melhorou absurdamente. Foi o centro espírita que mudou. Não foi o centro espírita, foi você que mudou. Você que se prontificou a fazer. Mas espera aí, para aquela pessoa foi a casa espírita. Aí ela vem tomar passe toda sexta-feira lá na Bezerra. Ela toma passe um mês, a casa dela está uma maravilha, o marido arrumou um emprego, parou de beber o tanto que estava bebendo, já está até chamando de meu amor, está tudo certo. Começou a trabalhar de voluntário na entrega da cesta básica uma vez por mês. No segundo mês que a cesta básica caiu no dia do churrasco dos amigos, puta merda, mas não dá para ir. Justo no dia do churrasco. Justo no dia do churrasco. Mas por que no sábado, nos outros sábados você foi? Porque aquilo eu estava em busca de me colocar e me coloquei num padrão de mudança natural. Então o meu padrão mudou, o da minha casa mudou, não foi o centro, gente. Eu sempre digo isso. Quem mente para vocês que estão assistindo aí, que é o centro espírita que muda a vida de alguém, mentira para vocês. Foge. Quem muda sou eu. O centro espírita, onde tem um trabalho sério, doutrinário, né, oferece as ferramentas, nós acabamos de falar. Nós podemos oferecer mecanismos, o trabalho voluntário, o estudo. Uma boa conversa. Mas a mudança é minha. Se alguém oferecer para vocês, dentro do centro espírita, mudança, pode vir aqui que eu faço mudança, me informa, porque eu também vou. Porque eu não conheço nenhum que ainda tem essa capacidade. Eu conheço um monte de charlatão que faz isso. Mas de verdade não tem. Por quê? Porque nós acabamos de falar, o Anderson falou, o Tavinho falou, nós falamos agora um pouquinho no começo. O esforço é meu. Exatamente. Né? E outra, cabe a gente lembrar também que quando a gente vai mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa atitude,
por exemplo, começamos a frequentar a casa espírita, começamos a frequentar a igreja, outra denominação religiosa que seja, a gente vai ter muita influência negativa em cima. A questão 459 do Livro dos Espíritos, se eles influenciam o nosso dia a dia, é muito mais do que nós imaginamos. Às vezes eles nos conduzem à resposta, não é essa? Então, está difícil, você está se sentindo bem na casa espírita, você está recebendo aquela boa vibração, emanando assim, aquela alegria, está externando aquele benefício que você está recebendo através de ação, de pensamentos. A espiritualidade inferior não vai querer ver você bem, ela vai querer atuar para que você desista, para que você mude o seu pensamento, ou seja, para que você saia daquela busca que está trazendo uma melhora. Então, uma recomendação: se está difícil, você está na casa espírita, está recebendo todo esse benefício, essa melhora aí, mesmo assim está difícil o seu dia a dia, persevere. Persevere, o evangelho no lar, a oração presente, vai ser fundamental, porque a partir do momento que eles virem a sua entrega, que você está comprometido de mudar completamente, desde o seu pensamento até as suas atitudes, eles vão cair fora, que aquele ambiente não vai estar propício a eles. Ou seja, perseverar. Tem uma coisa polêmica, né? Uma vez eu escutei de uma pessoa que ela falou: eu não vou mais lá na casa espírita por causa do fulano de tal ou da fulana de tal. Eu falei: mas você vai lá por causa deles? Eu vou lá por causa do espiritismo. Eu vou lá por causa da doutrina. Eu vou lá por causa dos estudos. Se eu for lá por causa dele, eu não vou por lugar nenhum. Convida para ir na sua casa, né? Não precisa. Aí você vai para passear mesmo, você convida para ir na sua casa. Por causa disso, eu não vou em lugar nenhum. Isso aí. Mas é nesse sentido. Mas é perfeito. Gente, assim, ó, eu estou olhando para o relógio, porque eu estou meio susto. Eles são 10 para as 9, faz 50 minutos que nós estamos conversando já. Gente, não sei se nós vamos fazer em duas partes. Nós vamos ter que fazer em 2 ou 3 partes, provavelmente. Né? Agora eu vou fazer a oração de encerramento. Eu vou dar uma pulada, segunda eu observarei os passos do céu. Mas vamos combinar da gente fazer mais uma. Mas eu queria aproveitar vocês dois, porque isso cabe muito para a gente, né? Para vocês que estão fazendo esse trabalho tão sério, que a gente tem um carinho muito grande lá no Bezerra de Menezes. E vai cair muito nisso que a gente está falando. Eu queria aproveitar esse terceiro item para a gente discutir um pouquinho, porque eu não sei se vocês têm percebido isso, ou se sou só eu que sou chato. Mas nós estamos tendo, agora nesse momento de pandemia parece que melhorou, porque igualou um pouco. Mas nós tivemos, pouquíssimo tempo atrás, nós conversamos isso pessoalmente, nós começamos a ver dentro do movimento espírita um estrelismo grande, uma tentativa de uma elitização ou de um movimento diferente, não sei se do que o Cristo imaginou, porque nós também estamos muito longe disso, mas seria uma pretensão a gente falar que está igual, mas fugindo muito dessa coisa básica do que nós estamos falando, do que vocês falaram para mim, alguém veio falar que mudou o meu comportamento, eu me senti que eu mudei, essa pessoa que falou para nós agora há pouquinho, eu percebi que eu mudei esses 180, então cai muito nisso, para a gente discutir, para quem quiser ir lá no item 9 a 11, eu vou ler rapidinho só para a gente discutir, principalmente, também é um item grande, mas para a gente discutir uma coisa que eu acho que nós temos que tomar um cuidado muito grande para não nos tornarmos esse tipo de coisa, que o próprio Evangelho nos diz para não fazer. Né? Então eu vou ler rapidinho e eu queria que a gente discutisse nós três esses 15 minutos aí. Quem quiser procurar aí, item 9 a 11, no mesmo capítulo, tá? Não possuais ouro nem prata, nem leveis dinheiro nos vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nessa casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair dessa casa ou da cidade, sacudi o pé dos vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela. Eu queria ir muito para esse lado para a gente conversar,
principalmente esse terceiro item, esse terceiro trechinho, né? No seguinte sentido: nós espíritas, e eu acho que todas as religiões, mas nós espíritas, ou todo mundo que passa por esse momento que nós conversamos de mudança, de descobrimento, descoberta da doutrina, de descoberta do espiritismo, automaticamente nós tentamos virar a verdade absoluta. Não sei se vocês passam por isso, se vocês vivem isso. Nós nos sentimos no direito de tentar falar para os outros que a doutrina espírita é o melhor caminho, que a doutrina espírita é o caminho a ser seguido. Eu vou deixar vocês dois comentários. Primeiro eu vou pegar uma deixa lá do comecinho do Tavinho, quando ele falou para nós que assim, quando deu o exemplo das crianças, e nós somos, eu sempre digo isso, tem uns pais que ficam de cabelo arrepiado, mas nós somos extremamente responsáveis pela introdução ou pela apresentação da doutrina espírita para os nossos filhos. Ah, mas você acabou de falar que não é para falar que o melhor é para fazer isso, e agora você está falando que você tem que apresentar para os nossos filhos. Os nossos filhos é responsabilidade exclusivamente nossa, no primeiro momento. Então, com certeza, isso, eu quero, por isso que a gente vai abrir essa conversa, quando eu acredito que isso fez a minha vida mudar, quando eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, e falo a minha conduta moral, ela está melhorando, melhor quando eu não falo, mas quando as pessoas percebem que eu estou melhorando o meu comportamento moral, normalmente as pessoas vão se interessar pelo local que você está frequentando, pela religião que você está procurando, ou pelo que você está fazendo, porque o seu exemplo indicou que fez bem para sua família, para sua mulher, para os seus filhos e assim por diante. Mas eu queria que a gente batesse um papinho nesses 15 minutos em função disso. Deixa eu só... Pode falar. Não, só para encerrar isso. De vocês conversarem, da gente bater esse papo nesse sentido. Porque é natural. Quer dizer, eu descobri que isso me faz tão bem que eu preciso contar para todo mundo o segredo da receita de bolo, como é que eu descobri, como é que funcionou isso. Eu venho de uma família católica, né? O meu pai e minha mãe, o pai já falecido, né? Eles eram da Umbanda. E eu era muito pequeno, não lembro muita coisa, né? Depois eles voltaram ao catolicismo, né? E no decorrer do caminhar, eu conheci a doutrina espírita através da minha esposa. Ela já frequentava, uma das irmãs dela também. E minha filha frequenta conosco a Casa Espírita lá em Pongaí, o Dr. Bezerra de Menezes, né? E vou dizer assim que no decorrer da vida dela, o que ajudou muito ela foi... Nós tivemos um problema com ela, que ela tem síndrome de tudo quanto é coisa. Foi casa espírita, psicólogo, psiquiatra, tudo junto. Porque eu conversei com um companheiro de trabalho hoje sobre isso. As pessoas têm que se espiritualizarem. Elas precisam reconectar com as leis naturais. Nós viemos conversando isso no caminho, que o Tavinho estava até explicando para ele sobre a situação que um amigo me passou. E é o que falta, as pessoas acreditarem, confiarem na imortalidade do espírito. E nós somos espíritos imortais. Quanto a isso, eu não tenho dúvida, porque eu participo das reuniões mediúnicas. Já fui em reuniões de psicografia, que você vê que não tem charlatanismo, porque não tem como aquela criatura saber da sua vida. E uma vez escutando uma parente da gente falando, né? E ela até chegou em mim e falou assim: nossa, o Anderson, eles me chamam de tu, né? Porque quando eu era de Santos eu falava muito tu. Tu vai, tu vem, né? E ela falou assim: como você mudou, cara? Você mudou pra caramba, você não é mais aquele cara que você era. E teve um amigo também, uns tempos atrás, de Cafelândia, que encontrou comigo e falou: rapaz, você ficou mais sério. Porque... não sério dizer, a seriedade, ele falou assim: você ficou mais... você tá diferente, cara. Mas para melhor ou para pior? Não, muito melhor, cara. Você tá muito melhor do que você era há muito tempo atrás.
Falei, nossa, cara, então eu devia ser um bicho. Né? E só nos faz bem, né? E voltando ao que o Alexandre falou, né? Nós acharmos que é a religião que é isso, que é a certa, tal. A pessoa tem que ir onde ela se sente bem, desde que ela modifique para melhor, que ela não fique preocupada com os dogmas, mas isso não pode, porque esse livro ele tem que estar nessa posição. Não, ele tem que ficar nessa. Não, porque isso vai atrapalhar a vida espiritual da pessoa. Não, gente, isso aí não é importante. O importante é você mudar a sua maneira de ser, mudanças de atitude, mudanças de hábitos, coisas que vão te elevar para uma pessoa melhor. Você tratar os outros com empatia, ser resignados em situações que você sabe que você não tem como mudar, porque as respostas que eu tanto precisava, eu achei no Espiritismo. Que eu ainda preciso, né? Porque eu ainda estudo o Espiritismo. Como diz o nosso amigo André Sobreiro lá, ele fala que nós temos que ter 10 mil anos para a gente estudar Kardec ainda. Ué, tem gente que já falou que está ultrapassado. Temos 10 mil anos para estudar Kardec. Porque se você pegar cada pergunta do Livro dos Espíritos, cada pergunta daquela na mão de uma pessoa que estuda mesmo o Espiritismo, dá uma palestra. Uma pergunta. E assim que a Lê passou essa fala, Lê, a gente lembra sempre, porque desde o início você falou que a mudança está em cada um de nós, isso é uma coisa lógica. E principalmente a gente saber que a nossa vontade é que vai fazer a diferença. A nossa entrega, a nossa disciplina tão falada lá, é que vai fazer a diferença de verdade. Então, passou uma lembrança aqui daquele personagem, Loreto Flores, que fazendo a campanha do quilo, com uma casa espírita que ele trabalhava, que ele chegou na casa de uma determinada pessoa, pediu o quilo do alimento, que era para o centro espírita fazer a cesta básica, para distribuir lá e tal, que a dona da casa cuspiu no rosto dele. Ele pegou o lenço, tirou do paletó, limpou a face, falou, esse foi para mim, a senhora tem 1 quilo de alimento para doar para a campanha do quilo? Ou seja, se a gente partir desse princípio, que enfrentaremos dificuldade, enfrentaremos tudo que for, mas a luz da doutrina, ela vem de uma maneira tão grandiosa que não tem como a gente querer segurar para nós, é uma coisa que vai nos deixando tão assim, à vontade, no sentido de que você quer expandi-la, mostrar para outro aquela realidade. Tem no nosso grupo de estudo lá, uma jovem, a Beatriz, se estiver nos ouvindo, Bia, um beijão para você, bem, que ela falou outro dia, falou que é tão bom ali, que a gente tem o conhecimento que a gente não quer ficar segurando para nós, você quer passar, mas logicamente dentro com coerência, sem fanatismo, sem imposição de maneira alguma, mas sim com clareza. Aquele ouvido que tiver condição de ouvir e entender, ouvidos de ouvir que Jesus falava, ele vai compreender. Nada forçado, nada assim pontuado ali à força. E naquele breve comentário que você falou a respeito de estrelismo, infelizmente, na nossa doutrina, alguns meses atrás, algum tempo atrás principalmente, a gente viu que muitos amigos ali estavam avançando o sinal de uma maneira equivocada. A simplicidade que todos nós que temos o Evangelho aí, ao nosso norte, a nossa direção, está focado ali. Então, se ele estava pensando daquela forma, que Jesus o ampare, que possa despertá-lo desse seu pesadelo. Porque eu chamo pesadelo isso aí. E agora, nesse período de pandemia, a gente vai vendo quanta falta faz a casa espírita, a simplicidade do acolhimento que temos, de estarmos em 15, 20, 30, 40 ou 100 pessoas que seja, ou duas. Estão durando, né? É isso que está fazendo falta para muitos. Lembrar que no início, a simplicidade da sua primeira fala, sua primeira palestra, na casinha mais humilde. Então, se ele tem um pouco mais de visibilidade hoje, é o momento dele lembrar e ter a humildade de saber de onde ele começou. E com a permissão, eu vou citar um amigo aqui tão querido que ele demonstra essa sua humildade sempre, Arthur Valadares. Aquele irmão merece o meu respeito para a eternidade. Tavinho, a gente está realmente agora encerrando. A Beatriz está falando que está aqui sim, Tavinho. Ô, Bia, que legal, Bia. Um beijão para você, bem. Está mandando um beijo para todo mundo. Obrigado, viu, Bia? E agora você está devendo uma visita, porque já foi citada, todo mundo que é citado vem visitar a gente. Mas é exatamente isso, Tavinho. Eu comento,
com alguns amigos, com esse pessoal de Araraquara que se aproximou da gente, o Sim, Paulinho, Guto. Só gente boa. Então, Os topzeiros, que nos aproximaram, que foi muito por conta eu falei ontem para o Paulinho, a Casa de Fraternidade, mas que acabamos agora criando um vínculo, porque nos convidaram para participar de 2 projetos, a Ana, eu, e eles estão participando com a gente, e eles sempre perguntam uma coisa, já que você citou essa situação, pô, mas o que deu certo, né? Por que tem tanta gente nas palestras, nos estudos? Eu sempre falo que é um estudo absurdo transparência, né? em relação a isso, e eu sempre digo o seguinte, porque eu acho que nós somos tão simprão, nós somos tão pé de chinelo, que nós falamos a língua que todo mundo consegue entender. Talvez seja isso. Ou talvez porque realmente a gente dá uma atenção, enfim, mas nunca foi preocupação. E hoje o que nós temos visto, Tavinho e Anderson, e vocês estão presenciando isso, que começaram há pouco tempo as transmissões lá, e hoje já é um sucesso em relação... E é isso que eu falo, gente, entenda o sucesso não com quantidade de gente, mas com qualidade de trabalho. A gente sempre diz que se tiver 20, e o Tavinho falou agora, quantas vezes nós vamos fazer palestra? Tinha 2, 3. Aqui no Amigos do Bem, quantas vezes amigos famosíssimos, e a Ana ficava preocupadíssima. Nossa, mas você avisou que é no fundo de casa, vai ter lá 4 pessoas. Eu falei, não. Mas e aí que se a pessoa não quiser? Não vem mais. É simples assim. Esse é o Ale que eu conheço. É simples assim, gente. Ué, você vai falar para quem? É lógico. Você quer falar para 1.500? Vai fazer. Para 3.000 pessoas? Vai para outra área, né? Ué, vai ser radialista, vai trabalhar na televisão. Bom, é a minha visão também. Não, se quiser falar para 3.000 pessoas, vai para show, não, né? É outra ideia. Mas nesse sentido. Eu já vi aqui. Aí, Bia. E, então, assim, a preocupação dessas transmissões, gente, eu sempre falo isso muito no estudo, o Anderson e o Tavinho sempre acompanham, nunca foi nós termos 100, 200, 300 ou 400 pessoas assistindo. Aliás, nós mantivemos o mesmo formato que era antes da gente fazer as transmissões. Sem mudança, sem nós nada. Nós fizemos a mesma coisa. É isso aí, Ali. Já pegando esse gancho que você está falando, eu escutei isso do Simão Pedro outro dia. O Simão Pedro estava comentando sobre isso. Falando sobre o exemplo que a gente tem, usar a rotina, né? A rotina de almoçar, de tomar café. A partir do momento que você vai fazer uma coisa que você gosta, que vai sendo prazeroso, é automático que as pessoas vão se sintonizando com você, elas vão gostando de estar naquele grupo e elas vão expandindo esse conhecimento, compartilhando. Porque se eu estou compartilhando algo, no caso, se eu estiver assistindo Amigos do Bem, que eu acho que é uma coisa, eu tenho certeza que vai favorecer aquela pessoa, então eu estou compartilhando. Eu já escutei o Tato contando uma vez numa palestra dele sobre uma pessoa que estava pensando em suicídio e justamente no dia ele estava falando sobre suicídio. Eu nunca esqueço isso que ele falou. Esses são muitos exemplos. E a pessoa depois ligou para ele, Tato, você salvou minha vida. Sempre então, quer dizer, se eu estou compartilhando algo é porque eu sei que é importante. Eu sei que vai ser bom para alguém. Como está sendo para mim. E nós temos vários exemplos. Todo mundo fala que eu sou puxa-saco, mas eu vou falar de novo da Conceição, que foi uma pessoa que chegou até nós, acho que uma das únicas palestras que nós fizemos ao vivo no YouTube, porque não estava dando certo no Facebook. Eu atrasei 1 hora, comecei a palestra 1 hora depois no YouTube, e acho que tinha 3 pessoas assistindo a palestra. Todo mundo está falando que o que encanta a página é a simplicidade. Nós somos todos os calanguinhos. Pensei que era a beleza do Alexandre. Não é só um rostinho bonito. Nós é simplão. Nós somos simplão. Pô, beleza. Mas, por isso que eu falo para vocês, quer dizer, olha esse exemplo, quer dizer, nós fizemos no YouTube, nunca fizemos, tinha 3 ou 4 pessoas. E o que eu falo para todo mundo, e claro que cada uma das 140, 150 pessoas que ficaram com a gente hoje são importantes, mas 3 pessoas estavam assistindo, das 3, uma assiste toda semana com a gente, nos manda mensagem todo dia, nós conversamos todo dia para saber se está bem. Quer dizer, e não estava nas 300 ou nas 400 do estudo. É esse o objetivo. Para a gente encerrar, gente, realmente é uma pena, porque realmente passou muito rápido. Antes da gente fazer a oração final, eu vou dar 2 avisinhos. O primeiro é só lembrar, alguém comentou um pouquinho acima, quando nós falamos que a doutrina espírita nos tocou, e o Tavinho falou e o Anderson também, então é lógico que eu quero levar isso para mais gente, por isso que a gente faz as transmissões, por isso que a gente faz a palestra pública, por isso que a gente faz os estudos, porque a gente acredita que realmente é o melhor caminho. Para mim e isso eu tento mostrar para os meus filhos, para as pessoas mais próximas. Mas lembrando, gente, que não é o único caminho.
Aliás, o dia que nós entendermos qual é o caminho para chegar no Pai, e um tal de Jesus falou para nós que era facinho, nós não precisamos mais de rótulo de doutrina espírita, de católico, de evangélico, de ateu, de nada. Então nós não vamos precisar de mais nada disso. Enquanto isso, nós precisamos. Nós precisamos ainda da receita, nós ainda precisamos de orientação, nós precisamos ainda nos basear em algumas coisas que nos deem a certeza ou nos mostrem o caminho mais próximo, o caminho mais reto. Mas não esquecendo, eu até anotei aqui porque me veio na cabeça para não esquecer, eu nunca vou esquecer, para mim uma das passagens mais impactantes do Chico, embora todas para mim me toquem, quando a mulher vai procurar ele, começa a frequentar o centro, nós conhecemos a mulher pessoalmente, e vai procurar ele e fala assim, ó, Chico, eu estou vindo aqui agora, já estou trabalhando com você há muito tempo, mas não há meio de eu convencer o meu marido de vir frequentar o centro espírita. E a pergunta do Chico é muito simples, como que ele é, minha filha? Como assim, como ele é? Como é que ele é? Ele é bom marido? É ótimo marido. Ele é ótimo pai? Como é que ele é como pai para os seus filhos? Nossa, ele é um pai exemplar, ele ama os filhos, trabalhador, correto. E o que ele frequenta, minha filha? Ele é católico, Chico. Deixa ele continuar lá. Deixa ele continuar seguindo esse caminho. É melhor ter um católico desse do que ter um espírita ruinzinho que nem eu. É essa a mensagem, gente. É exatamente essa mensagem. Quando nós dissemos agora há pouco, eu quis tocar nesse assunto, a gente não tentar convencer ninguém à força, e esse é por isso que eu falei a passagem do Evangelho, e ele diz para os apóstolos virar as costas, bater os pés, e eles vão entender. O que ele quer dizer? Eles vão entender. Eu não acredito na reencarnação, não precisa acreditar, ela é natural. Você vai descobrir que é verdade. Não tem escapatória, né? Nós não precisamos convencer ninguém. Então, gente, não nos preocupemos em convencer ninguém. O que nós precisamos fazer, a nossa força de convencimento, é o que nós conversamos hoje os três, é o exemplo. Quando as pessoas tocarem, o Anderson acabou de falar que o amigo encontrou e falou, nossa, mas você mudou, em alguma coisa está diferente. Do que? Para melhor? A pessoa vai querer saber por que mudou. Aí sim, esse é o despertar de que você vai mostrar que a doutrina espírita te fez bem. Fez bem para sua família, fez bem para o seu filho, fez bem para o seu pai. Isso aí. Né? É esse o caminho. Então é nesse sentido que eu queria tocar no final, para que a gente esqueça essas bobagens. E voltando, só para a gente fechar, e alguém faz a oração final, lembrando dessa história das estrelas. Gente, não significa que não assistam, não participem, tem muita gente boa, muito melhor que nós três, falando de doutrina espírita. A crítica em relação a isso é de que isso não vire e estava virando, tomara que mude quando a gente voltar à realidade, e eu tenho certeza que já mudou, porque quando eu disse de simplicidade, eu estava falando do exemplo, nós temos, não vou citar os exemplos, senão vai ficar chato, mas das parábolas que nós estamos fazendo em meia hora com gente do nosso dia a dia, de amigos próximos, e que estão tendo uma aceitação e um interesse tão grande quanto a gente trazer grandes nomes. Importante trazer grandes nomes para trazer mais experiência, mais ensinamentos, com mais profundidade, claro. Nós tivemos a semana passada falando com o Adalberto lá do Japão, como é o trabalho. Domingo nós vamos estar com o Charles Kemp, que é presidente da Associação Francesa de Espiritismo, fantástico. Mas o que nós precisamos é levar a mensagem do Cristo, é levar a mensagem do Evangelho de uma forma que toque o coração de quem está ouvindo. E às vezes não precisa ser o Chico Xavier, não precisa ser o Divaldo Franco, não precisa ser o Haroldo Dutra. Às vezes uma palavra que o Anderson falou hoje na palestra tocou o coração de alguém de uma forma muito mais sensível do que qualquer um desses três falando. É esse o objetivo das nossas transmissões e do trabalho do Amigos do Bem. Posso falar em nome do Bezerra de Menezes, embora não tenha a procuração, mas posso falar, porque é trabalho que eu conheço, como dos outros amigos que a gente sempre divulga, e divulga porque a gente acredita no trabalho. Tavinho, Anderson, obrigado de novo. Obrigado. Eu não vou nem dar os avisos finais, mas tem muita surpresa boa. A gente agradece a oportunidade. E aí, quem quer fazer a oração final, que o Anderson fez? Então, eu só queria, para finalizar, então, antes da oração, a gratidão que eu tenho aos amigos da nossa Casa Espírita, Dr. Bezerra de Menezes em Pongaí,
que o pouquinho do conhecimento que a gente tem para fazer uma palestra, uma preleção e estar no estudo aqui, foi adquirido junto com os amigos daquela casa. Então a gratidão a cada um de vocês. E permita-me aquela leitura naquele coração que está ali, que eu acho maravilhoso tudo que eu li ali. Ó. Vou passar para os amigos, pode? Claro. Seja simples, ria muito, sonhe alto e seja grato. Gratidão essa que eu tenho aqui pela essa casa, pelo Alexandre e Ana, que são dois queridos amigos, que a doutrina nos reapresentou e aproximou, como tantos outros. Então, nesse clima fraterno, de harmonia e de paz, de ensinamentos que tentamos passar essa noite, por pequenino que seja, como a Lê disse, alguma palavra, algo que tenha tocado o coração de algum de vocês, vamos agora, então, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre querido, e fazer uma retrospecção do que nós passamos nessa terça-feira. O que vivenciamos nessa terça-feira, seja de bom ou de ruim, de incertezas, de preocupações, de dificuldades materiais, de pensamentos obscuros, de toda e qualquer dificuldade. Mas lembrando sempre que a chama que está dentro do coração de cada um de nós, essa centelha divina de amor, de paz, onde nos momentos mais difíceis o nosso Mestre estará nos acompanhando, de mãos dadas conosco, levando sempre aquela esperança, aquela fé inabalável que todos nós temos que possuir e levá-la no dia a dia. E principalmente, lembrando daqueles lares que padecem dores e sofrimentos, sejam materiais, alimentos, onde o respeito não prevalece. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, um sofrimento, que a vossa mão compassiva se estenda a cada um deles. E agora, olhando no nosso interior, rogando a Jesus que nos fortaleça nas nossas dificuldades. Não rogamos vida fácil não, Mestre, mas sim ombros fortes, para que possamos superar as adversidades, e que essas adversidades elas ficarão para trás, e que lá na frente, lá no alto, a vossa luz a nos conduzir, para que possamos assim, de mãos dadas uns aos outros, irmanados pelo seu amor, chegarmos todos nós juntos e ver que valeu a pena essa caminhada. Então, a cada lar representado que nos acompanharam nessa transmissão, aos amigos da página, nossa gratidão por mais essa oportunidade, e que possamos todos nós, com esse aprendizado dessa quarentena, das limitações que ficamos assim restritos de poder fazer as coisas mais simples, tão prazerosas no nosso dia a dia, valorizá-las a cada dia mais. E principalmente junto ao nosso lar, aos nossos familiares e entes queridos, que a paz se estabeleça e possamos todos nós juntos agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela oportunidade do trabalho, enfim, que possamos evoluir e crescer a cada dia. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, mais uma vez, boa noite. Só vou falar duas coisinhas. Amanhã, estudo do Livro dos Espíritos. A Aninha está falando um abraço para todo mundo. Dá muito feliz aniversário para o Gá de novo. Aninha. Muita gente mandando abraço. Depois vocês entram nos comentários. Lembrando que amanhã nós temos estudo do Livro dos Espíritos, das 20 às 21h30, 35, 45, 50 mais ou menos. 22, nós nunca acabamos no horário, mas fica o convite. Lembrando que sábado agora começa o projeto de Educação Espírita Infantil, todo sábado, das 11 às 11h30. Os pais, por favor, convidem os filhos, façam participar. Nós vamos estar começando com alguns temas super interessantes esse mês todo, a Ana e a Cláudia vão fazer. Não percam. E já vou dar de antemão, mas depois eu conto direitinho. Nós vamos ter 2 sábados, dia 13, uma live musical espírita, com Paulo e a Leia, com o Dinho e Rara, e quase certeza que o Ed Moreno. 1h30, das 5 às 6h30 da tarde, arrecadando para o Asilo de Pederneiras e para o Centro Espírita Amigos do Bem. Roupa, agasalho e produto de limpeza. E no outro sábado nós vamos ter uma live sertaneja. Como que chamou? Léo Vitorato e Gabriel. O Gabriel eu lembro que é fácil, o outro eu não lembro. Então, mas depois a gente vai divulgar. Gente, boa noite, até amanhã. Boa noite a todos. Muito bem.